はい、皆さん、主の平和、こんばんは。Paz Senhor a todos, boa noite. 皆さんとね、こうやって素晴らしい若者礼拝に参加することができることを本当にとても、神様に感謝しています。Eu agradeço a Deus estar podendo participar de um culto de jovem maravilhoso nesse dia, né? で、最初に読みたい聖句は、先ほど読まれました、ローマ人の手紙の12章を読みたいと思います。Gostaria de ler esse versículo que foi lido agora há pouco em Romanos 12. 1節と2節を読みたいなと思います。Vou estar lendo o 1 e o 2. Romanos 12, 1 e 2. ローマ人の手紙の12章の1節から2節ではお読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ではお座りください。 Os irmãos podem se assentar. 多くのね、クリスチャンはいろんなね、考えが神様に対してあります。 Bom, os cristãos eles têm vários tipos de pensamentos. で、ほとんどの多くの人たちが神様は何をその自分に望んでいるのかな、神様の御心は何がその神様の御心なのかなと、考えます。 Então, os cristãos eles pensam qual seria a vontade de Deus, o que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim. 若者だと私は一体誰と結婚するのか、いつ結婚するのかとか、どういう仕事に就職するのか、どこに進学するか、神様は何の奉仕をしてほしいのか、考えますよね。 Então, para quem é jovem, você pensa com quem que eu vou me casar, quando que eu vou me casar, ou que trabalho que eu vou ter, ou qual a universidade que eu vou ingressar. で、今日はその神様の御心を知るために何をすればいいのかということを皆さんと共に学びたいと思います。 Então, hoje eu quero estar estudando com os irmãos para nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. 今日のテーマは神様の御心を知る方法について話をします。 Então, o tema de hoje é como a maneira de como conhecer a Deus. ただ御心を知る方法について話をするんですけども、パブロ兄弟が誰がその結婚するのか、いつ結婚するのかとか、どんな奉仕をするのか、それからどこに仕事をするのかというその予言はしません。 Bom, então, por mais que o Pablo vai estar falando qual que é a maneira de nós descobrirmos a vontade de Deus, eu não sei com quem que você vai casar ou qual é o ministério que você tem para Deus, para fazer para Deus. それらのことはね、聖書には書いてないんです。 Isso não está escrito na Bíblia. ただしっかり御言葉を聞いて学んで従うなら、一番に従うなら必ずあなたに御心は示されます。 Então, mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, você vai entender, você vai começar a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. 神様の御心とは何かというと、神様の考えだったりとか計画だったりとか目的、願い、それが神様の御心です。 Então, a vontade de Deus são os planos de Deus para a nossa vida, aqui o pensamento de Deus para a nossa vida, isso é a vontade de Deus. 神様はね、私たちが生まれる前から、しかもお母さんのお腹の中に宿る前から、神様はもう一人一人に完璧な人生をもう持っているんです。 Então, muito antes de nós nascermos, muito antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Ele já tinha um plano perfeito para nós. しかもその人生のコントロールも持っているんですね。 E tem o controle da nossa vida. ただその神様の御心はその自分の理想だったりとか、その自分の意思とは異なる時があります。 Mas a vontade de Deus geralmente ela é diferente do nosso desejo, daquilo que nós pensamos e que nós almejamos. もしかしたら何かを手放さないといけない、何かを諦めないといけない、誰かとのその関係を切らないといけない場合もあります。 Porque muitas vezes Deus vai exigir de você que você renuncie a alguma coisa, que você perca alguma amizade, que você perca algo. で、その自分のやりたかったことを神様が許さない場合もあります。 E se você faz da sua maneira, talvez Deus não vai perdoar a maneira que você fizer. で、それが嫌でその神様の御心を聞きたくない、それから無視するような人もいるんですね。 Por isso, muitas pessoas que elas não querem fazer a vontade de Deus, elas acabam ignorando a vontade de Deus, acabam se afastando de Deus. 預言者ヨナもその神様の御声を聞いたのに一旦逃げたんですね。
Então, o profeta Jonas, ele escutou a vontade de Deus, mas mesmo assim ele fugiu, pegou um sentido contrário à vontade de Deus. で、私もその神様の御心を聞いた時にも無視してしまうこともあったし、不満を持ってしまうこともありました。Bom, eu também, quando eu recebi o chamado de Deus, também houve um tempo que eu quis fugir de Deus e que houve insatisfação da minha parte relacionada à vontade de Deus para a minha vida. で、自分にはたくさんの祝福があったのに、その祝福に気づかないで、不満ばっかり持っていたんです。Embora eu tinha sido muito abençoado por Deus, mas eu não tinha percebido essas bênçãos e eu acabava ficando insatisfeito com a minha vida. その時に私には御心が分かっていなかったんです。 Isso porque eu não conhecia a vontade de Deus para a minha vida. ただ神様に近づくその人生を一生懸命生きるのであれば、その御心がね、徐々に分かるし、あなたに与えられているその祝福が、もうどんな祝福なのか気づくことができるんです。 Mas quando você começa a buscar a Deus, você vai se aproximando de Deus, você vai entendendo a vontade de Deus para a sua vida, você vai entendendo as bênçãos que Deus tem para a sua vida. だから私からお勧めすることは、神様の御心から逃げないで、神様の御心に従ってください。 Então, o que eu quero aconselhar para vocês hoje é que vocês não fujam da vontade de Deus, mas que você aceita, receba a vontade de Deus para a sua vida. イエス様も同じでしたね。 O Senhor Jesus foi assim também. イエス様は十字架にかかる前に、神様に、できることならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと言いました。 O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, ele chegou e orou dessa maneira: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. もう十字架以外でのその可能性をね、救いの可能性を探っていたんです。 Então o Senhor Jesus ele estava ali fazendo uma oração, buscando uma outra forma de salvação que não fosse através de uma cruz. ただイエス様はその自分の意志よりも神様の御心に従ったんです。 Mas o Senhor Jesus ele termina a sua oração falando que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. 自分のその十字架にかかることによって、その自分が流されるその血潮によって、私たちのその罪の代価が全部支払われるという神様の完璧な救いの計画をイエス様は知って従っていました。 Então o Senhor Jesus sabia que o plano perfeito de Deus para a nossa vida era através da morte dele, e quando ele renuncia à sua própria vontade e faz a vontade de Deus, ele morre numa cruz, ele derrama o seu sangue, esse sangue trouxe a salvação e o perdão para os nossos pecados. Esse era o plano perfeito de Deus para a vida de Jesus. 私たちもイエス様に倣ってそれを従わないといけないんです。 Então nós temos que imitar o Senhor Jesus e fazer dessa maneira também. ただ私たちの大きな問題は、最初からイエス様みたいに神様の御心を知らないことです。 Então, mas a grande dificuldade que nós temos é que nós não conhecemos a vontade de Deus. ただ御言葉をしっかり学んで従うなら、一番に求めるなら必ず一人一人にその御心が示されます。 Mas se você buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, aos poucos você vai ver que vai ser revelada a vontade de Deus para a sua vida. どこで仕事をするのか、どこに進学するのか、何のその奉仕をするのか、すべてね、完璧な時に、いつ結婚するのか、誰と結婚するのかも完璧な時に、神様はあなたに知らせます。 Então, quando você busca Deus, Deus vai falar onde você deve trabalhar, qual universidade que você deve estudar, qual ministério que você vai ter para você servir a Deus, e qual é a pessoa que você vai casar e o tempo que você vai se casar. 2節に書いてあるんですけども、神様の御心というのはね、何かというと、良いことで喜ばれて完全です。 Aqui no versículo 2 fala como que é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável a Deus e ela é perfeita. で、神様の御心というのは、あなたが何か神様が与えてくださったら、あなたは満足するんです。それが良いことです。 Então a vontade de Deus, quando ela é cumprida na sua vida, vai ser algo que você vai ficar satisfeito. じゃあ喜びは何かというと、例えばあなたにその素晴らしい美しい奥さんが与えられたり、かっこいい旦那さんが与えられたら、あなたはねそれを見て喜んで楽しむと思います。 Então, quando você receber uma esposa muito bonita, você receber um marido muito bonito, você vai ficar contente, não? 神様が与えてくださるその美しさに喜ぶことができるんだけども、もし喜べないならば、それは問題はねあなたにあります。 Então, quando você recebe algo de Deus, você vai se alegrar, mas se você não se alegra com o que Deus te dá, o problema então está em você, não em Deus. なぜなら神様の御心は完全だからです。 Porque aquilo que Deus dá, ele é completo, ele é perfeito para você. あなたに与えられるものも与えるそのタイミングも全部完璧です。 Aquilo que Deus te dá, o tempo que Deus te dá, tudo é perfeito. 物足りない何かに乏しいということは一切ありません。 Então não há nada, você não vai ter falta de nada. 神様の計画が完璧で最高のものをあなたに与えます。 Porque o plano de Deus, ele é perfeito, ele vai te dar o melhor para a sua vida.
神様の御心を知って理解するための方法をいくつかのポイントに分けて今日はね皆さんと話したいと思います。Então hoje nós vamos estar descobrindo alguns pontos para nós descobrirmos a vontade de Deus. 本当はたくさんあるんですけども、時間の都合上いくつか、5個にまとめておきました。Bom, então existe várias maneiras de nós descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida, mas hoje nós vamos resumir em cinco delas para nós, por causa do tempo. 一つ目はまずは一節に書いてありますね。自分の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることです。Então a primeira delas se encontra no versículo 1 que fala assim que nós temos que oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 旧約聖書の人たちはその神様に捧げ物をするときに動物を殺して捧げていたんですね。No Velho Testamento, quando as pessoas iam fazer uma oferta para Deus, elas matavam um animal e ofereciam para Deus. で、新約聖書以降の今の時代ではもうわざわざ殺す必要もなく今度は自分を生きたままに捧げることができます。Então, mas hoje na nova aliança, nós não precisamos matar um animal para oferecer a Deus, mas nós oferecemos a nossa própria vida para Deus. じゃあどうやってやるんでしょうか。 E como nós vamos fazer isso? とっても簡単です。 É tão fácil. 祈ることなんです。 Quando você ora, で、皆さんなんかねその元気がないみたいなので、じゃあ皆さんと一緒にねじゃあ今から祈りたいと思います。 Bom, como os irmãos não estão muito animados hoje, vamos estar orando então agora. いつもはねその私は聖句を読んでから祈るんですけど、今回は皆さんとこの時間に神様に捧げようと思います。 Bom, então eu sempre oro quando eu começo a ler, mas hoje nós vamos estar separando esse tempo para orar agora então. 皆さんに体験してほしいんです、これを。 Eu quero que vocês tenham essa experiência de orar. だから皆さん、両手を挙げてください。手を挙げてください。 Então levante suas mãos. みんな手を挙げるまで今日やめないんで覚悟してください。で、これから皆さんに祈ってもらうんですけども、今から私が言うことを通訳者の方の、牧師の後に続けて言ってください。 Bom, então eu vou estar orando e o pastor vai traduzir e vocês repitam comigo. 日本語でもポルトガルでも何語でもいいのでぜひ、言ってみてください。 Bom, pode ser em japonês, em português, qualquer língua que você quiser, amém? ちゃんと声に出してくださいね。 Mas que você venha orar em voz alta. では祈りましょう。主イエス様、 Senhor Jesus, 今この時間に私の体をあなたに聖なる生きた捧げ物として捧げます。 então agora eu ofereço o meu corpo, Senhor Deus, como um sacrifício vivo e santo para Ti. この時間に私の心をあなたに捧げます。 Nesse momento eu ofereço o meu coração para Ti. あなたに喜び、あなたを愛して、あなたに栄光を返せるように私の心を用いてください。 Então que o Senhor usa o meu coração para mim te amar e te dar glória. あなたの御言葉を見て、聞くことができるように私の目と耳をあなたに捧げます。 Então, Senhor Deus, eu ofereço para Ti meus ouvidos e meus olhos para que eu possa Te ver e ouvir a Sua palavra. あなたの御言葉に触れて、あなたと生きることができるように私の手と私の足をあなたに捧げます。 Então eu ofereço para Ti também minhas mãos, os meus pés, para que eu possa caminhar e andar contigo. あなたの御言葉を語ることができるように、賛美を捧げることができるように、私の口と声をあなたに捧げます。 Então, para que eu possa estar Te louvando, para que eu possa estar pregando a Tua palavra, eu ofereço minha boca, minha voz para Ti. 私の魂も私の思いも私のすべてをあなたにすべて捧げます。 Então eu Te ofereço a Ti também a minha alma, o meu pensamento, tudo que eu sou eu ofereço a Ti. 主イエス様の皆によって祈ります。 Em nome de Jesus eu oro. アーメン。 Amém. アーメン。 Amém. 素晴らしいですね。 Maravilha, né? 皆さんね、これを毎日行ってください。 Você venha fazer isso todos os dias. これが捧げ方なんです。 Isso é uma maneira de você oferecer para Deus. じゃあこれを行ったらどうなるかというと、 Quando você faz isso, o que acontece? あなたが何かね見てはいけないものを見たりとか聞いてはいけないことを聞いたら、神様はね、あなたは私の御言葉を見るために、聞くためにあなたはあなたの目と耳を捧げたのだから、そんなものを見ないで聞かないで私の御言葉を聞いて私の御言葉を見なさいと神様はあなたに知らせます。 Então, quando você faz essa oração dia a dia para Deus, quando você for ver algo de errado, quando for escutar algo de errado, Deus vai falar para você, você ofereceu para mim o seu ouvido, os seus olhos, e você vai se lembrar. あなたがもし悪い言葉を言ったとしたら、 Ou se você for falar uma palavra torpe, あなたは私の御言葉を語るために、あなたは私に賛美を捧げるために、あなたは口と声を私に捧げたのだから、その言葉を言うなと
神様はあなたに知らせます。 Então Deus vai falar assim: você ofereceu a sua boca para você me louvar e pregar a minha palavra, não fale esse tipo de palavra torpe. あなたは私と共に歩むためにその足を捧げたのだから、その人と歩いてはならない。私と生きなさいと神様はあなたに知らせます。 Então, quando você for andar com uma má companhia, Deus vai falar para você que você ofereceu os seus pés para andar com Deus, que você tem que evitar sair com essas más companhias. 神様はあなたを守ります。 Deus ele vai te guardar. なぜならクリスチャンは神様のものだからです。 Porque o cristão, ele pertence a Deus. イエス様はね、あの十字架で血を流して私たちの罪をね全部支払ったんです。だから私たちの体のどこか一部だけが神様のものじゃなくて、私たちのすべて全部神様のものです。 Porque o Senhor Jesus ele derramou o seu sangue naquela cruz, ele te comprou por inteiro, não somente uma parte, todo o seu corpo pertence a Deus. 神様にあなたのすべてを毎日捧げてください。 Então que você possa oferecer tudo o seu para Deus todos os dias. 2節で教えていることは、この世と調子を合わせてはいけませんと教えています。 Aqui no versículo 2 fala assim que nós não temos que nos conformar com este mundo. 自分をね、もう神様に捧げたのだから、もうこの世のスタイルに生きてはいけないんです。 Então, como você se ofereceu a sua vida para Deus, você não pode viver no estilo desse mundo. あなたは何を聞いて、何を見て、誰といるのか気をつけないといけません。 Então, você tem que tomar muito cuidado o que você escuta, o que você vê e com quem você anda. 自分を神様に捧げる人は、神様の御心を知ります。 Então, quando a pessoa ela se oferece para Deus, ela começa a conhecer a vontade de Deus. 一つ目のポイントは、自分の体を神様に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることでした。 Então, o primeiro ponto, amados, é você oferecer a sua vida como um sacrifício santo e agradável a Deus. 二つ目のポイントに入る前に皆さんにね、ちょっと質問したいことがあります。 Bom, antes de entrar no ponto 2, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. もしね、その神様が今見えるところにいたら、インタビューすることができたら、あなたは何を聞きますか？ Se você pudesse ver a Deus e você pudesse fazer uma entrevista com Deus, o que você ia perguntar para Deus? 神様、私は誰と結婚するんですか？何の仕事をするんですか？いろんなことを聞くかもしれないですね。 Você ia perguntar assim: Senhor, com quem que eu vou casar? Onde que eu vou trabalhar? 今日は一つ皆さんと一緒に神様に一つ質問したいと思います。 Quero fazer uma pergunta para os irmãos. 神様、あなたの一番の望みは何ですか？ Agora, o que Deus deseja em primeiro lugar para a sua vida? 第一テモテの手紙の2章4節に神様の答えがあります。 Você vai encontrar em 1 de Timóteo, no capítulo 2, a resposta. で今日はね、せっかく若者礼拝でいつもね、メリー姉妹が若者の礼拝の時は聖書を持ってきなさいと言ってますね。 A nossa irmã Mary, ela sempre fala para os jovens trazer a Bíblia, não é verdade? 今日聖書を持ってきた若者いますか？手を挙げてください。 Então, os jovens que trouxeram sua Bíblia, levanta a sua mão. 全員、もう持ってる人、正直に。 Sejam verdadeiros. もう大人でもいいですよ。 Os adultos também. じゃあ、今日はね、若者礼拝なので、若者に読んでもらおうかなと思います。 Bom, como é culto de jovem, vamos pedir para algum jovem ler. じゃあ、最初に誰に読んでもらおうか。 Quem nós vamos chamar primeiramente, então? パメラ姉妹、お願いします。 Nossa irmã Pamela. 大きな声でじゃあ、ポルトガル語でも大丈夫ですよ。Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4。ありがとうございます。 Obrigado. 神様の一番の望みは、すべての人が救われて、真理を知ることです。 O desejo de Deus, o primeiro desejo que Deus tem é que todos os homens venham ser salvos e tenham o conhecimento da verdade. 二つ目のポイントは、あなたが救われているということです。 Então, o ponto 2, o segundo ponto que você deve ter na sua vida, você tem que ser uma pessoa salva. あなたがもしね、まだ救われていない、新しく生まれ変わってないのであれば、神様の御心を知ることは絶対にできません。 Se você não for uma pessoa salva, se você não tiver um encontro com Deus, você nunca vai conhecer a vontade de Deus. もうずっと神様からね、離れてしまってます。 Você sempre vai ficar andando afastado de Deus. ただ神様の一番の望みは、すべての人が救われて、真理を知ることです。 Mas o desejo de Deus, o primeiro desejo de Deus é salvar as pessoas e que elas venham ao conhecimento da verdade. あなたとね、神様はご自分の近くに引き寄せて生きたいんです。 Deus ele quer trazer você para perto dele e viver junto com ele, com você. 私たちは本当はね、地獄に行くべき、もう裁かれるべき存在なんです。 Nós, na verdade, éramos para nós sermos condenados e irmos para o inferno. ただね、神様はね、このようにイエス様をね、使わすほどに、すべての人を愛しています。 Mas Deus ele amou todas as pessoas desse mundo a ponto de mandar a Jesus para morrer numa cruz. 本当はね、
私も皆さん一人一人、手首にね、その釘が刺されるべきだったし、鞭に打たれるべきだったし、茨の冠をね、かぶるべきだったんです。Na verdade, era para nós sermos ali crucificados, termos as nossas mãos, nossos pés furados e ter colocado uma coroa de espinho em nossa cabeça. イエス様はね、すべて私たちの身代わりにやったんです。Mas o Senhor Jesus fez tudo isso em nosso lugar. 暴力も振るわれましたね。E ele foi ali também violentado pelas pessoas. 唾も吐かれて、侮辱もされました。Cuspiram nele e zombaram dele. ただ神様、イエス様はね、私たちのことを愛しているから十字架で死なれました。Mas o Senhor Jesus nos amou e ele foi até o fim e morreu naquela cruz. そこで私たちの罪の代価をね、すべて支払われて、3日後に復活しました。E ali ele pagou ali o preço do nosso pecado e ao terceiro dia ele ressuscitou. この福音を信じてね、イエス様をね、心から受け入れて、救い主として受け入れて、心から罪を悔い改めるなら、あなたは救われます。あなたの罪はすべて許されます。Então, quando você crê nisso, você se arrepende dos seus pecados, você crê nisso, você confessa e aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo. あなたの行く運命が天国に変わります。 Então, o seu destino que era para ir para o inferno, agora ele passa a ser o céu. 神様の一番の望みはあなたを救うことです。 Porque a primeira vontade de Deus para sua vida é salvar você. あなたが神様の御心、神様の計画が何か知りたいなら、救われてください。 Então, se você quer saber a vontade de Deus para sua vida, seja um salvo. 新しく生まれ変わらないといけません。 Você tem que nascer de novo. 主とね、個人的な出会いをね、しないといけません。 Você tem que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. もしあなたが神様の御言葉を信じて神様を愛していて、もうその救われたその喜びを持っているなら、必ず御心は示されます。 Então, se você teve um encontro salvífico com o Senhor, você tem alegria em servir ao Senhor, você vai saber a vontade dele para a sua vida. 二つ目のポイントは、あなたが救われているということです。 Então, o segundo ponto é que você seja salvo. 私たちはね、その楽しかった思い出とか、まあね、その好きなことをね、友達とかに話をしたりとか、まあ SNS に投稿することがあります。 Bom, então as pessoas, as coisas que vocês gostam, as boas lembranças, você fala com seus amigos, você posta nas redes sociais. で、私たちもね、その神様に救われたその喜びをね、先ほども言ったように語らないといけないんです。 Então, da mesma maneira, nós temos que anunciar essa alegria que nós fomos salvos, nós temos que anunciar essa alegria também. 三つ目のポイントは、あなたが神様に用いられる人になることです。 Então, o terceiro ponto é você ser uma pessoa usada por Deus. 隣の人に神様あなたを用いたいですよと言ってみてください。 Então, fala para a pessoa do seu lado, Deus quer usar a sua vida. で、聖書ではね、イエス様は私たちに全世界に行って福音を述べ伝えなさいと命じましたね。 Quando você lê na Bíblia, você vai ver que Jesus falou assim, vai por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. 私たちだけではなくて、すべての人を救うためです。 Não é só para nós, mas é para salvar a todas as pessoas. イエス様はペテロに対して、あなたを人間を取る漁師にしてあげましょうと言いました。 Jesus ele falou assim para Pedro, eu vou fazer você um pescador de homens. あなたにイエス様はね、それを望んでます。 Então o Senhor Jesus ele deseja isso para você também. もしね、あなたが御心をね、しないのであれば、もしね、あなたがね、それを福音を恥じているのであれば、必ず御心を知ることはできません。 Então, se você não quer fazer a vontade de Deus, se você não obedece a Deus, você nunca vai conhecer a vontade de Deus. 私たちはね、キリストのために、魂を勝ち取る、その働きをしないといけません。 Nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que fazer esse trabalho, ganhar almas. でもね、御心を行わないのに、イエス様、私は誰と結婚するんですかと言ってもね、間違った答えをね、あなたは見出してしまいます。 Então, quando você não faz a vontade de Deus, por mais que você venha falar, Senhor Jesus, com quem que eu vou me casar, você vai acabar se errando, porque você não conhece a vontade de Deus. 一つ一つまずは御言葉を知って従っていかないといけません。 Você tem que conhecer a palavra de Deus e obedecer ela. でも伝道するのはね、とっても難しいことです。 Mas evangelizar é algo bem difícil de fazer. クリスチャンではない人にね、その福音を述べ伝えるのはとっても難しいですね。 Você falar para pessoas não cristãs, falar o evangelho é bem difícil. 周りにはね、いろんなタイプの人がいるし、いろんな性格を持ってます。いろんな問題を抱えてます。 Então, ao nosso redor existe vários tipos de pessoas, vários tipos de temperamentos, caráteres, vários tipos de pessoas. その人を見て私たちが、もしね、あなたがその人を見て、私は救われてるからまあ大丈夫だろうと言ってね、その人の罪を定めたりとか、人をね、バカにしてしまったら、それは良くないことなので、
イエス様はね、何よりも全ての人のために十字架にかかったことを覚えておきましょう。Então, quando você olha para uma pessoa, você pensa, eu já estou salvo, mas aí você fica condenando o pecado das pessoas que estão ao seu redor, você fica julgando elas e condenando os pecados delas. Saiba que você está fora da vontade de Deus. ただみんなが牧師になれるわけでもないし、私みたいにね、人前で話すのが苦手な人だっています。Então, nem todo mundo vai ser pastor e tem pessoas como eu que não são muito boas de falar diante das pessoas. でもね、別の方法があります。Mas existe uma outra maneira. あなたがもしね、お金に余裕があったら、聖書を買ってぜひ人にね、配ってみてください。Então, se você tiver dinheiro, você pode comprar Bíblia e entregar Bíblia para alguém. 福音のパンフレットをね、教会であれば教会からもらって、イエス・キリストの人生のストーリーの漫画をね、配ってみたりとか、やってみましょう、皆さん。Ou você pode também pegar um panfleto na igreja, um mangá e entregar para as pessoas. 神様、あなたを愛しているよと一言言ってね、配ってみましょうよ、皆さん。Então, que você possa falar assim para a pessoa, Jesus te ama, e você entregar um panfleto para ela. 箴言の11章の30節を読みたいと思います。 Vamos ler em Provérbios, no capítulo 11, 箴言11章、30節。 30. では誰に読んでいただこうか。 Quem vai ler para nós? Provérbios 11, 30. じゃあ、 ごめんなさい。では箴言の11章30節をノエミ姉妹に読んでいただきたいと思います。 Nossa irmã Noemi vai ler. Provérbios 11, 30. ゆっくりで大丈夫です。 Provérbios capítulo 11, versículo 30. Eis que o justo e o punindo na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. É o 30. É 31. 30. Desculpa. Então, vou ler. O fruto do fruto é árvore da vida, e o que ganha a alma sábia é. はい、ありがとうございます。 Obrigado. この正しい人はね、クリスチャンのことを言っています。 Então, o justo está falando do cristão. クリスチャンのね、行うことはね、すべてね、することすべて実を結んで大きな木のように育ちます。 Então, o verdadeiro cristão, ele é como uma árvore, ele cresce como uma árvore e produz frutos. 神様と御言葉を知る人は知恵のある人です。 As pessoas que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, elas são pessoas sábias. あなたがね、知恵を用いて、神様の御言葉を用いて伝道するなら、人の心を掴まえます。 Então, se você tiver a palavra de Deus, se você tiver a sabedoria de Deus, você vai falar do amor de Deus para as pessoas e vai ganhar. 人間ではなくて、神様が人を救うからです。 Porque não é o ser humano, mas é Deus quem salva. だから、どこにいてもクリスチャンとしての生き方をね、示してください。 Então, onde quer que você esteja, que você venha levar uma vida de cristão. 変な目で見られたら、バカにされたらどうしましょ Quando alguém te olhar feio ou te fizer de bobo, o que você faz? う。もう変な目で見られてもいいし、バカにされてください。 Então, pode me olhar de qualquer jeito, pode me fazer de bobo. なぜなら自分ではなくて神様をバカにしてるからです、その人は。 Porque ela está fazendo isso para Deus também. ただ、それでも神様はその人のことを救いたいです。だからあなたはその人のために祈りましょう。 Mas saiba que Deus quer salvar essa pessoa que te olha feio também. Que você venha orar para que essa pessoa seja salva. あなたはね、恥じる必要もありません。 Você não precisa ter vergonha. 心配する必要もありません。 Nem se preocupar. だからあなたはね、祈って完璧なタイミングで伝道できるように頑張りましょう。 Então que você venha orar por essa pessoa e no tempo perfeito de Deus, você vai poder falar do amor de Deus para ela. 主よ、誰に私は伝道すればいいですか？誰にパンフレットを配ればいいですか？と祈った時に、あなたの頭の中にもし誰かの顔が出てきたら、その人に配ってください。その人に話してみてください。 Então, se você estiver orando, Senhor, para quem que eu tenho que entregar o panfleto? Para quem que eu tenho que falar do seu amor? Se vier um rosto na sua mente, aí você obedeça. Vai lá e fala com ela e entrega um panfleto para ela. 神様はその人のことを救いたいからです。 Porque Deus quer salvar essa pessoa. キリストのためにね、魂を勝ち取るというその働きはとっても素晴らしいです。 Então, você ganhar almas, esse trabalho de ganhar almas é algo muito maravilhoso. 3つ目は神様に用いられる人になることでした。 Então, o terceiro ponto é ser uma pessoa usada por Deus. 用いられる人はね、自分を通して御言葉を話すわけですし、人の心を捉えるんですけども、条件があります。 Então, ser usado por Deus, você vai estar falando as suas palavras, mas existe uma condição. で、その条件は4つ目のポイントです。 Então, essa condição, ela se encontra no quarto ponto. エペソビトの手紙の、5章の15節から18節まで読みたいと思います。 Vamos ler Efésios capítulo 5, do versículo 15 a seguir. 15節から
18節までで読みます。 Do 15 ao 18. まあ聖句が長めなので大人の人に読んでもらおうかなと思います。 Como é meio um pouco extenso, eu vou pedir para algum adulto ler. メリー姉妹お願いします。 Nossa irmã Mary. 5 versículo 15 até 18. Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei o qual seja a vontade do Senhor. 18. 18. E não vos embriaguei com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. ありがとうございます。 Obrigado. 4つ目のポイントは御霊に満たされることです。 Então, o quarto ponto é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. 15から17はね、私たちが知恵のあるものとして注意を払って生きないといけません。 Bom, no versículo 17 aqui fala que nós temos que tomar cuidado, né? Para não sermos insensatos. 私たちはね、世に調子を合わせてはいけないと言われたように気をつけないといけません。 Então, como foi falado que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, nós temos que tomar cuidado. 悪い時代なので、御言葉を語る機会を十分に生かせるようにしましょう。 Então, como nós vivemos em dias difíceis, você tem que aproveitar as oportunidades de você falar do amor de Deus, da palavra de Deus. 何が神様の御心なのか求めましょう。 Então, se for algo da parte de Deus, vamos buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. これが自分を神様に捧げた人の生活です。 Então, para aqueles que ofereceram a sua vida para Deus, isso vai ser a sua maneira de viver. これがね、そして18節に御霊に満たされなさいと言われています。これ私たちは毎日満たされないといけません。 Aqui no versículo 18 fala que nós temos que ser cheios do Espírito. Isso é algo que todos os dias nós temos que nos encher do Espírito. 別の何かで自分を満たそうとはしてはいけないんです。 Você não deve se encher de outra coisa. 人はね、何かに疲れてると、いろいろ忘れようとして、自由になろうとして、自分を満たそうとして、例えばお酒に手を出します。 Por exemplo, às vezes as pessoas elas querem, há pessoas que elas se entregam para o álcool, se embriagam. お酒に溺れるとね、たくさんの問題をね、生じます。 Quando você se entrega para o álcool, você enfrenta vários tipos de problemas. 自分の性格が変わってしまったり、暴力的になってしまったりとか、健康面のリスクもあります。 Então, pessoas que se envolvem com o alcoolismo, elas acabam mudando o seu temperamento, o seu caráter, acabam prejudicando a sua saúde. じゃあお酒私飲んでないからじゃあ問題ないのかと思ったら違います。 Então, você está falando, eu não bebo, então não tem nenhum problema. 中毒のタイプにはたくさんありますね。 Existem vários tipos de vícios, vários tipos de problemas. タバコだったりとか、薬物だったりとか、ポルノだったりとか、スマホとかを見てしまうとか、そういった中毒もあります。 Existe vício de pornografia, existe vício de cigarro, existe vício de drogas, e vários tipos de vícios. それからね、自分がまだ結婚していないのに結婚する前に性行為をしてしまったりとか、あとは結婚しているのに今度は自分のパートナー以外と、姦淫の罪を犯してしまうとか、自分を満たそうとする方法をね、探すんです。 Então, existem pessoas que tentando se preencher, elas acabam se prostituindo, ou quem é casado acaba se adulterando com outra pessoa. もしあなたがね、満ち足りた人生を生きたいのであれば、今すぐ罪を悔い改めて救われてください。 Então, se você quer ter uma vida cheia do Espírito, você tem que se arrepender dos seus pecados e se encher de Deus. そうすれば御霊が必ずあなたを満たしてくださります。 E o Espírito Santo vai te encher. あなたがね、いい人生を送りたい、御心を知りたいのであれば、満たされてください。 Então, se você quer levar uma vida digna, que você quer conhecer a vontade de Deus, seja cheia do Espírito de Deus. 御霊はね、私たちが知り合うことができる中で、一番ね、美しくて、一番聖なる存在です。 Então, o Espírito Santo, ele é lindo, ele é santo, なぜなら神だからです。 porque é Deus. その御霊がね、あなたを導いてくださります。 Então, esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, é ele que vai guiar a sua vida. 満たされる人に御心を教えて、あなたを守って、あなたを導きます。 Então, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai conhecer a vontade de Deus, ela vai ser guiada por Deus e vai ser protegida por Deus. 自分を毎日捧げて、毎日御霊に満たされるように、主に願いましょう。 Então, vamos ter esse desejo de sempre, todos os dias, nos oferecermos a Deus, de sempre sermos cheios do Espírito de Deus. ただ私たちにはね、悪い一面もあるし、罪を犯してしまう、過ちを犯してしまうこともあります。 Então, muitas vezes nós temos maus desejos, nós cometemos pecados também. 御霊に満たされるためにはまず自分をね、空にしないといけないんです。
Então, para nós sermos cheios do Espírito, primeiramente você tem que se esvaziar de si mesmo. 日々ね、心から罪を悔い改めて、自分の悪いところを全部吐き出すことができます。 Então, todos os dias você tem que se esvaziar, tirando todas as coisas ruins que está na sua vida. 御霊に満たされるね、方法がね、もう2つあります。 Existe outra maneira de você ser cheio do Espírito Santo. 19節と20節に書いてあります。 Está no versículo 19 e 20. では、ミゲル兄弟に読んでもらおうかなと思います。 Vamos pedir para o nosso irmão Miguel ler. Falando entre vós com salmos, entoando ele louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. ありがとうございます。毎日、主に向かって賛美を捧げて、主に向かって感謝をしましょう。 Então, que você venha sempre louvar, adorar a Deus e sempre venha ter gratidão a Deus, todos os dias. 教会の中じゃなくて毎日です。 Não é somente na igreja, todos os dias. 私たちには感謝する理由ね、たくさんあります。 Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. 救いとか神様の愛、憐れみ、たくさんあります。 A salvação, o amor, a misericórdia de Deus, existem muitas coisas para agradecer. 生きてるだけでももう感謝できます。 Só de nós estarmos vivos, nós temos que agradecer a Deus. 賛美はね、教会の中だけでもね、教会以外でもできるんです。 Você louvar a Deus não é somente na igreja, você pode louvar a Deus em qualquer lugar que você estiver. 部屋でもできますね。 No seu próprio quarto você pode louvar a あ Deus. なたがシャワーをしている時でもできます。 Quando você estiver tomando banho também pode louvar a Deus. 頭の中でも賛美が捧げられます。 E também no seu pensamento você pode louvar a Deus. ちなみにパブロ兄弟は自分の部屋か、そのシャワーしている時にね、賛美をします。 Bom, às vezes eu estou no meu quarto louvando a Deus ou no chuveiro louvando a Deus. 私のね、ペットだけが聞いているんですけども、私はね、神様いつもね、賛美をしています。 Então, o meu cachorrinho fica me escutando lá, mas eu sempre estou louvando a Deus. ただ、神様はね、あなたの心を見ます。 Mas Deus, ele olha o seu coração. あなたが音痴でも関係ないんです。 Ah, mesmo que você seja desafinado, mas Deus não importa, ele olha o seu coração. もう関係ないです。私みたいに音痴でも、もう歌いましょう。 Então, mesmo eu que sou desafinado, mas eu louvo a Deus. 毎日ね、感謝をしましょう、皆さん。 Então, todos os dias vamos agradecer a Deus. もしあなたが何かの罪と戦って、中毒になっているのであれば、悔い改めながらも、御霊に満たしてくださるように祈りましょう。 Então, se você está com algum pecado, se você está com algum vício, que você venha todos os dias pedir perdão, venha se arrepender e venha buscar ser cheio de Deus. いい時でも悪い時でも神様に賛美を捧げて、心から感謝を捧げましょう。 Então, mesmo que você esteja passando por momentos bons ou ruins, que você sempre venha agradecer a Deus. それが御霊に満たされる秘訣です。 Então, esse é um segredo de você ser cheio do Espírito de Deus. あなたはね、御霊によって新しくされて、日々少しずつ神様の御心を知るようになります。 Então, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, Deus ele vai transformando a sua vida e aos poucos você vai conhecendo a vontade de Deus. 4つ目のポイントは御霊に満たされることでした。 Então, o quarto ponto é você ser cheio do Espírito de Deus. 5つ目のポイント。 Então, vamos para o quinto ponto. 第一テサロニケ人の手紙の4章3節から7節まで読みたいと思います。 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 4. 3節から7節まで読みたいと思います。 Do 3 ao 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 7. では、第一テサロニケ人の手紙の4章3節から7節まで、松山牧師お願いします。 Vamos pedir para o pastor Kiome ler aqui então, né? 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 5つ目のポイントはあなたが聖なるものになることです。 Então, o quinto ponto é você ser santo. あなたは自分の人生を性別しないといけません。 Você tem que santificar a sua vida. 主を恐れて罪から離れないといけません。 Você tem que temer a Deus e começar a se afastar do pecado. 清く生きることは神様の御心なんですけども、若者にはね、その一番強い戦いがね、情欲です。
Então, o desejo de Deus é que nós venhamos a ser purificados, mas para um jovem, a coisa mais difícil para ele é você se purificar, é você lutar com a sua concupiscência. 不貧困とかその情欲のね、そのとの戦い、霊的な戦いはね、とっても凄まじい。もう本当にね、大変な戦いです。Então, para o jovem, as maiores lutas dele segundo as paixões, a prostituição, são as maiores lutas dos jovens. あなたがね、もし御霊に満たされていないのであればね、もう簡単にね、その罪に落ちてしまう可能性があります。Então, se você não é cheio do Espírito Santo, facilmente o jovem ele cai nesses pecados. 清く生きるためにはまずは自分を捧げて、御霊に満たされるように願わないといけません。 Então, para que você tenha uma vida santa, pura, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. 誘惑が来たら、創世記のヨセフみたいに逃げましょう。 Então, quando vier a tentação, assim como em Gênesis ali o José fugiu, vamos fugir da tentação. 逃げることは恥ずかしいことではないです。だからもしその誘惑があるならば逃げましょう。 Então, você fugir não é algo vergonhoso quando você foge do pecado. もしあなたにその彼氏彼女がいたりとか、まあ自分のね好きな人がいたりとかいたとします。それであなたはその情欲だったりとか不貧困のことばっかり考えるのであれば、神様はその人は神様があなたに与えた人ではないです。 Então, se você está namorando, você tem a namorada, o namorado, e você só pensa em prostituição, você não pensa em nada de Deus, é bem provável que essa pessoa não seja de Deus para você. 不貧困を犯すことを求めてくるような相手だったら逃げてください。 Então, se no seu desejo você só tem desejo de prostituição, fuja disso. むしろね、その神様が用意したというよりは、悪魔があなたを陥れるために用意した人です。 Então, não é algo que Deus preparou para você, mas é algo que o diabo está fazendo para você cair em pecado. だからあなたは知恵があるならばよく考えて生きてください。 Então, se você tiver sabedoria, pense muito bem. ご両親の方々も自分の子供がどう生きているのかよく考えてください。 Vocês, pais, também, vocês têm que pensar como vivem os seus filhos. その悪い人から離れて、むしろキリストに近づいて満たされることで、あなたはね、結婚まで我慢することもできるし、純潔をね、保つことができます。 Então, se você estiver obedecendo a Deus, andando nos caminhos de Deus, você vai conseguir purificar a sua vida e você vai conseguir esperar até o seu casamento. 不貧困の罪やその別の罪を犯してしまった自分はじゃあ救いのチャンスはないのかなと、もしあなたが考えてしまったら違います。 Talvez você esteja pensando, eu já caí na prostituição, já pequei, já não tenho mais salvação. Não é assim. 希望はないと思わないでください。 Não pense que não há esperança para você. 忘れないでください。イエス様はあなたを救うためにこの世に来たんです。 Então não esqueça, o Senhor Jesus veio para esse mundo para salvar você. あなたの罪の代価はもうね、支払い済みです。 Ele já pagou o seu pecado. あなたがね、もう心を悔やめるだけで、あなたも罪を許されるんです。 Quando você se arrepende de coração do seu pecado é perdoado. 神様、あなたのことを愛してます。 Porque Deus, Ele te ama. だからね、私の願い、もうそれ以上に神様の願いですけども、もし罪を悔やめたことがない、救われてないのであれば、悔やめてください。救われてください。 Então isso é o meu desejo, é o desejo de Deus. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados e volte para Deus. もしあなたがね、不貧困のことをばっかり考えてしまう、みだらなことを考えてしまうのであれば、先輩のクリスチャンだったりとか、牧師に相談してください。 Ou então, se você é uma pessoa que só pensa em prostituição, só pensa em coisas imundas, venha consultar, conversar com o pastor, com algum cristão experiente. あなたのために祈ってもらってください。 E ele vai orar por você. 祈ってもらえば、神様は必ずあなたを助けて、あなたに奇跡を起こします。 E Deus, ele vai ouvir a oração e ele vai fazer um milagre na sua vida. 忘れないでください。神様はね、一人一人、その御心をね、示したいと望んでます。 Então não esqueça, Deus, ele quer revelar, mostrar a vontade dele para cada um de vocês. 今日の5つのポイントをね、覚えて、押さえて、神様に求めましょう。 Então vamos hoje aprender esses 5 pontos que nós aprendemos. Guarde na sua mente e no seu coração. 最後に詩編の143編を読みたいと思います。 Vamos terminar lendo em Salmos 143. 詩編の143編の10節から12節まで読みたいと思います。 Do 10 ao 12. では私がね、読みます。 Eu vou estar lendo. 詩編143編10節から12節。あなたの御心を行うことを教えてください。あなたは私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださいますように。主よ、あなたの皆のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから救い出してください。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、
私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから。私たちはね、いつもこの祈りみたいに神様の御心を行うことを神様に教えてもらいましょう。Então, assim como está escrito aqui nesses versículos, que nós vamos fazer uma oração e vamos almejar isso para a nossa vida. 私たちを苦しめるものはたくさんあります。 Nós temos muitas coisas que vêm a nos afligir. 御霊の力がとっても必要です。 Então, nós precisamos muito da força do Espírito de Deus. ね、そのポイントは分かったけど、その自分にね、それができる自信がない人がもしいたら、一つアドバイスがあります。 Então, talvez você escutou os pontos, mas você não sabe como aplicar isso na sua vida. Eu vou te dar um conselho. もちろんね、その主に信じて祈ってください。 Você tem que crer e ler a palavra de Deus. イエス様は使徒の働きで、あなたにその聖霊が望むときに、あなたは力を受けますよとイエス様は教えました。 O Senhor Jesus, ele disse assim que o Espírito de Deus virá sobre ti, ele vai te ensinar as coisas que você tem que aprender. 新約聖書はギリシャ語で最初にできたので、その力という単語がデュナミスという言葉で、使われているみたいです。 Então, a palavra dínamos, ela é usada para poder no Novo Testamento. で、そのデュナミスという何かというと、英語のダイナマイト、爆弾ですね、のオリジナルの元々のその言葉から来ています。 Então, dunamis, ele vem, o inglês também fala dynamite, né? Fala de dinamite. 御霊の力はね、ダイナマイトみたいにとっても強い力があります。 Então, a força de Deus é forte como uma dinamite. そのね、力を爆発させてください。 Então, faça essa força explodir. ただその力を働かせないのは自分にあるんです、原因が。 Então, quando você não faz essa força trabalhar, o problema está em você mesmo. あなたが疑ってしまったりとか、恐れてしまったりとか、もう御心に従いたくないとか、いろいろあるから、もうね、頼ろうともしないから、その働きができないんです。 Então, quando você não confia em Deus, quando você não se entrega para Deus, quando há um problema em você, essa força nunca vai ser ativa na sua vida. 本当にその素晴らしいその力があるのに、自分の罪だったりとか、自分の悪い性質がね、リミットを作ってしまっているんです。 Então, Deus ele tem um poder maravilhoso para te dar, mas os seus pecados, os seus problemas, essas coisas que estão te amarrando, estão impedindo você ser usado por Deus. 主に助けを求めて、御霊が自分の中で働くように許してください。 Então, vamos pedir para Deus que Deus venha dar do seu Espírito para que Ele possa transformar a nossa vida. 心から祈る人の声を神様は必ず聞きます。 Quando uma pessoa ela ora de todo o coração, Deus ele escuta a sua oração. あなたを助ける神の力は最も、この世でね、その全宇宙で最も強い力です。 E o poder de Deus para salvar é mais forte do que qualquer poder que há nesse mundo. 神様を信じて、神様に全て委ねてください。 Então creia em Deus, entregue tudo para Deus. あなたが御心を知りたいならば、今日の5つのポイントを押さえてください。 Então, se você quer saber a vontade de Deus para sua vida, guarde bem esses 5 pontos que você aprendeu hoje. 自分を聖なる生きた捧げ物として神様に捧げること。 Então que você venha oferecer a sua vida para Deus. あなたは救われてください。 Seja uma pessoa salva. 神様に用いられてください。 Seja usado por Deus. 御霊に満たされてください。 Seja cheio do Espírito de Deus. 自分の人生を性別してください。 E santifica a sua vida. 間違いなく神様はあなたに御心を示します。 Se você fizer isso aqui, sem dúvida você vai conhecer a vontade de Deus para sua vida. 何の奉仕をするのか、 Qual vai ser o seu ministério? どういう仕事をするのか、 Qual é o trabalho que você vai fazer? 何を勉強しようかなと、 O que você deve estudar? 誰と結婚、いつ結婚するのか、 Com quem você vai se casar? Quando? 神の計画は神の最もね素晴らしい時に、一番完璧な時にあなたに示します。 E o plano de Deus, ele é no tempo certo. O melhor tempo é o tempo de Deus. 神の御心を一番に求めて神の御心に生きてください。 Então que você venha buscar a vontade de Deus e venha viver essa vontade de Deus para a sua vida. 神様ともしね生きたいと心に望みがあるならばチャンスがあります。そのチャンスを生かしてください。 Então, se você quer viver segundo a vontade de Deus, Deus ele te dá a chance que você venha aproveitar essa chance. 神様はあなたに計画があります。 Deus ele tem um plano para a sua vida. 神様と生きてください。 Que você venha viver com Deus. ご起立ください。 Vamos colocar de pé. もしねこの中でイエス様の道から離れて神様と和解をしたいという方、もしくはその神様イエス様をその救い主として受け入れたいという方、罪を悔い改めたいという方がいたら前にお越しください。
E hoje, se tem alguém aqui que se afastou de Deus e hoje você quer voltar para os caminhos de Deus, eu convido você para vir aqui à frente. E se você nunca aceitou a Jesus, você nunca confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor Salvador, eu vou te dar uma oportunidade que você venha aqui fazer uma oração. もしね、あなたがね、その神様の御心に行きたいと思っているのであれば、で、その自分が今日話したことをできる自信がないのであれば、前に来てください。祈ってもらってください。 E também hoje Deus falou com você, mas você não sente confiança, que você tem um desejo de receber uma oração, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. 忘れないでください。神様はあなたに御心を示したいのです。 Deus ele quer mostrar a vontade dele para você. だからその一歩を皆さん踏み出してください。 Então que você venha dar esse passo para Deus. 皆さんに神様の祝福が大いにありますように。 Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos irmãos. このチャンスを、主イエス様の皆によって感謝し、松山牧師にこの祈りをお願いします。 Eu agradeço essa oportunidade e peço para que o pastor Kelme esteja fazendo essa oração.